Os filmes de terror estão entre os gêneros cinematográficos mais populares, atraindo uma multidão de fãs aos cinemas para momentos de terror e pânico. Ai, meu Deus, eu vou tomar 5. Cara, eu tomo cada susto. Eu tô com medo. Sabendo que esse tipo de filme causa tantos sentimentos negativos, por que as pessoas pagam por essa experiência? E por que filmes de terror são tão populares? É o que você vai descobrir agora, aqui no Clube do Pesadelo. Cada pessoa tem um motivo diferente para assistir filmes de terror. Como resultado, encontramos várias explicações para esse fenômeno nas áreas de biologia, psicologia e filosofia. Existem algumas teorias, poucos estudos e principalmente um conteúdo muito especulativo sobre a pergunta em questão. Sister, just help me understand. Quando vivenciamos momentos assustadores, o nosso corpo reage se preparando para uma luta ou para uma fuga. E esse modo de resposta é ativado pela percepção de perigo iminente. Nesse processo, o nosso sistema nervoso libera uma grande quantidade de adrenalina e dopamina, o que resulta em uma reação biológica intensa. Essa resposta fisiológica ocorre porque o elemento surpresa está associado ao que não está registrado em nossa memória, ou o que não esperamos encontrar. Surprise, Sydney. Quando o nosso cérebro recebe sinais por meio de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, ele ativa um processo de reconhecimento, analisando coisas e situações que estamos presenciando naquele momento e comparando com outras que já vivenciamos anteriormente. E o objetivo é de atribuir um valor emocional ao que estamos presenciando atualmente. Mas esse evento assustador seria um evento negativo ou minimamente traumático, então qual que é a razão por trás desse prazer de assistir filmes de terror? Podemos examinar o susto, ou popularmente conhecido como jump scare, que é uma característica presente nos filmes de terror. A pergunta que fica é, por que sendo tão eficazes, filmes de terror não usam momentos de susto com tanta frequência? Às vezes levamos um susto e demora um pouco até recebermos outro susto no filme, e isso tem um motivo. Antônio Nardi, coordenador do Laboratório de Pânico e Respiração da UFRJ, afirma que as reações negativas causadas por liberações rápidas de dopamina ocorrem apenas quando permanecem no corpo, causando fadiga e confusão mental. No entanto, quando essas liberações rápidas de dopamina são acompanhadas por um período de relaxamento, o cérebro interrompe a liberação desse hormônio, o que resulta em uma experiência agradável. É por isso que os momentos de susto nos filmes são rápidos e logo são interrompidos e seguidos de um momento mais tranquilo e de calmaria, tornando essa experiência que originalmente seria negativa em uma experiência positiva e agradável. Caso contrário, já estaríamos carecas de tanto estresse. O quê? Eu não falei nada. Relaxa, amiguinho. Dizem que os carecas são mais másculos. Também dizem que é dos carecas que elas gostam mais. O distanciamento é um mecanismo mental que pode explicar a preferência ou mesmo a aversão às sensações de susto. Para que alguém tenha prazer nisso, é necessário encontrar um equilíbrio entre sentir muito medo e não acreditar em nada do que está assistindo. Paulo Dagala Rondo, coordenador de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, afirma que é necessário manter uma certa distância psicológica para evitar que os contos de terror se tornem verdadeiros demais e escapem do controle. Aqueles que não gostam de filmes de terror costumam se envolver muito na trama, o que os faz sentir tão desconfortáveis ao assistir que não conseguem se divertir nem saber que o terror não é de verdade. Ou por outro lado, alguns não acreditam em nada do que estão assistindo. A diversão proporcionada pelos filmes de terror está relacionada a esse medo controlado, limitado à tela e à consciência de que, após a sessão de cinema, o mundo retorna ao normal.
Devido ao fato de que esses momentos de susto e choro são apenas uma fantasia, o entretenimento é viável. A angústia tem um período de tempo específico para começar, terminar e se transformar em alegria. De acordo com Armando Rezende Neto, psicólogo da Unifesp, os filmes de terror têm um forte apelo porque as pessoas buscam emoções fortes e primitivas, e o medo é a primeira delas. Assistir a filmes de terror e praticar esportes radicais são maneiras de experimentar essas sensações de forma controlável. Em outras palavras, as pessoas não gostam do medo em si, mas sim das sensações de medo quando em um ambiente seguro e controlado, com cenários que não existem e com desfechos satisfatórios. Assim, satisfazem a necessidade de adrenalina sem que haja um desfecho trágico. O psicólogo destaca que essa experiência é gratificante porque é uma emoção intensa que acaba. Após o terror, a realidade sempre traz um final feliz, ou seja, de que tudo aquilo não aconteceu de fato. Outra forma de compreendermos esse fenômeno é através da teoria da transferência da excitação. Ao assistir a um filme de terror, os espectadores são expostos a uma variedade de estímulos assustadores e cheios de suspense, incluindo sustos inesperados, música sinistra e imagens gráficas. A excitação é um conjunto de respostas emocionais intensas, como ansiedade, agitação e estado de alerta que são desencadeadas por esses estímulos durante o filme. Na psicologia, Dolph Zillman propôs a teoria da transferência da excitação, dizendo que a excitação fisiológica intensificada que você sente durante um filme pode continuar mesmo após a conclusão do filme. A teoria explica como as reações emocionais provocadas por uma situação específica podem intensificar e alterar uma situação futura. Isso significa que essa emoção que fica depois do filme pode afetar outras coisas que você faz. Por exemplo, se você assistir a um filme de terror e depois brincar de esconde-esconde, mesmo que normalmente não seja assustador, você pode sentir mais medo ou excitação por causa da emoção que sobrou do filme. A teoria diz então que as pessoas gostam de filmes de terror porque a emoção forte que experimentam ao assistir pode também fazer outras coisas parecerem mais emocionantes, atraentes e interessantes. Além disso, depois que o filme termina, você pode se sentir aliviado e feliz por ter suportado todas as coisas assustadoras que ele teve. Everything's over. Noel Carroll é um renomado filósofo conhecido por seu trabalho na filosofia da arte e estética, incluindo a filosofia do horror. Carroll apresenta em seu livro A Filosofia do Terror, ou Paradoxos do Coração, a teoria sobre o porquê as pessoas são atraídas e gostam de ver filmes de terror. O paradoxo do horror é o centro da teoria de Carroll. Acredita-se que o público que assiste a filmes de terror os procura por causa das experiências emocionais e psicológicas que os filmes transmitem. Vários pontos importantes são apresentados no livro para explicar esse paradoxo, como por exemplo, a liberação emocional. Carroll acredita e argumenta que os filmes de terror permitem que os espectadores experimentem emoções fortes como medo, ansiedade e raiva, tudo isso em um ambiente controlado. Outro ponto é a catarse e intensa curiosidade. Carroll diz que os filmes de terror permitem que o público enfrente indiretamente seus medos e ansiedades, semelhante à ideia de catarse da tragédia aristotélica. Desde que os espectadores estejam em segurança, este confronto pode ser satisfatório e gerar um certo alívio. Emoção e excitação. Carroll também destaca a emoção e a excitação que se acompanham os filmes de terror. Mesmo que seja desconfortável, a adrenalina e o suspense criados por esses filmes podem fornecer uma experiência emocionante. Outro ponto é a curiosidade mórbida e exploração. É comum que as pessoas tenham curiosidade pelo desconhecido e pelo macabro. Os filmes de terror satisfazem essa curiosidade explorando as facetas mais obscuras do mundo sobrenatural e também da humanidade. Você me enganou! Você é uma vá! Envolvimento intelectual. Carroll afirma que os filmes de terror podem fazer com que o público pense, colocando perguntas sobre a moralidade, a natureza do mal e a condição humana.
Trabalhar com esses temas dentro de um contexto de ficção permite a contemplação e a reflexão. De acordo com a ideia de Carol, as pessoas veem filmes de terror porque oferecem uma combinação única de emoção, libertação psicológica e exploração intelectual. O paradoxo reside no fato de que, embora os filmes de terror possam causar sentimentos negativos, eles atraem os espectadores. De qualquer forma, os motivos para que cada pessoa assista filmes de terror é muito individual e varia de pessoa para pessoa. Seus motivos podem ser completamente diferentes do meu e tá tudo bem. Pessoalmente falando, um motivo que torna a experiência incrível para mim é dividir esse momento com os meus amigos ou familiares. Não existe maneira melhor de assistir um filme de terror, claro, na minha visão, do que com amigos e principalmente no cinema. E para você, o que faz você assistir filmes de terror? Algum possível motivo apresentado no vídeo faz sentido dentro da sua experiência pessoal? Deixe nos comentários. Se você gostou deste vídeo, então você vai amar o meu podcast e outros conteúdos exclusivos do meu Apoia-se. Lá eu falo sobre os próximos lançamentos do gênero, abordo diversos temas sobre filmes de terror, leio contos de terror da internet e de apoiadores, atendo pedidos de apoiadores para temas no canal, assisto filmes indicados, além de outros conteúdos exclusivos. Por apenas R$10 por mês, você tem acesso a todos os conteúdos que serão lançados, além de ter acesso a todos os conteúdos já lançados anteriormente. Se for considerar exclusivamente o podcast semanal, sairia apenas por míseros R$2,50 cada episódio semanal. Então, considere apoiar o canal para que eu continue trazendo cada vez mais vídeos como o que você acabou de assistir. Muito obrigado e até a próxima.